Pessoal, retornando então, na continuação aqui da nossa aula de modificadores de acesso e encapsulamento, vamos retornar até a parte onde nós paramos, né, na aula passada. E aí nós falamos então sobre o encapsulamento e vimos a importância aí de encapsularmos a nossa classe para ter uma segurança maior aí no nosso sistema, beleza? Então, aí dentro dessa técnica do encapsulamento, é comum nós utilizarmos dois métodos para lidar com os atributos da nossa classe, que são os métodos get e os métodos set, beleza? Então, dentro aqui da classe pessoa, nós temos agora algumas alterações na implementação, beleza? Primeiro ponto aqui, nós alteramos os atributos da nossa classe de public para private. Então, agora esses atributos, eles não são mais acessíveis de fora da classe. E aí nós teremos que utilizar os métodos responsáveis por fazer a manipulação dos valores aqui dos atributos da classe, beleza? Então, é aí que entram os métodos get e os métodos set, beleza? Como vocês podem ver aqui na ilustração. Então, iniciando com os métodos set, esses métodos set, eles servem para alterarmos os valores de um atributo da classe, de forma protegida. Então, ele é um método que ele não possui retorno, ou seja, percebam aqui, ó, public void, ou seja, é um método void. Void significa que ele não vai retornar nada, tá? Porém, ele é um método que, como ele não retorna nada, como ele só modifica o valor que está no atributo da classe, ele deve receber um parâmetro para que possa ocorrer a devida alteração, perfeito? Então, percebam aqui, ó, no setNome, aqui um parâmetro string chamado nome chega, ou seja, a classe que chama esse método passa um parâmetro na chamada do método. E na implementação, nós temos o que? A palavra diz, que se refere ao escopo da nossa classe. Então, diz ponto, o ponto serve para fazer o acesso. Ponto nome, nome está em verde aqui, porque esse nome é o atributo da nossa classe, tá? Então, voltando aqui, ó, notem que o que está em verde, ó, nome, sobrenome e idade são atributos da classe, por isso que eles estão em verde, perfeito? Então, o atributo nome está sendo atribuído para ele um outro valor chamado nome. Porém, esse outro valor chamado nome, esse aqui é o parâmetro que está chegando pelo método, tá? Então, essa é a diferença aqui. Precisa ser o mesmo nome, as duas variáveis? Não, não precisa, tá, gente? Aqui poderia ser nome da pessoa, em vez de nome, tá? Então, seria nome aqui, em verde, seria o atributo. E aqui, se tivesse chegado o nome da pessoa, simplesmente só mudaria aqui embaixo. Então, diz.nome receberia nome da pessoa, por exemplo, ok? E outro ponto é que, considerando o tipo do atributo, o tipo do parâmetro que chega deve ser o mesmo, porque senão vai ter uma incompatibilidade na atribuição e o compilador do Java vai alegar o problema, tá? Então, o nome é string, então chega por aqui um parâmetro string. O sobrenome também string e a idade é int. Então, percebam que na idade chega um parâmetro do tipo int. Então, aqui é o que eu havia falado anteriormente, né? Então, chega um valor por parâmetro e esse valor passado por parâmetro é enviado pela classe que chama esses métodos set. Ou seja, lá na nossa classe principal, onde está rodando o programa, nós precisaremos chamar o setNome, o setSobrenome, para passar os valores para os atributos dessa classe, beleza? E aqui nós criamos também um setIdade. Então, caso nós quisermos inicializar com uma idade aqui, a gente pode fazer isso, tá bom? Inclusive, quando a gente passou a idade -5, aqui nós precisaríamos fazer uma checagem, né? Então, na hora que nós formos setar a idade da pessoa, a gente poderia verificar, no caso, se a idade que chega por parâmetro não é uma idade negativa. Beleza, gente? Então, esse aqui é um ponto também de proteção. Por isso que o encapsulamento é importante, ok?
E quando nós formos querer acessar, né, ou seja, pegar alguns atributos da classe, nós devemos utilizar o método get. Esse método ele sempre vai retornar um valor, seja ele string, int, double, etc. Né? Vai depender do tipo de dado que é o seu atributo. Então, quando nós chamamos os métodos get, notem no método aqui getNome, percebam a palavra return. Então, essa palavra significa que vai ser retornado um valor, e o valor que vai ser retornado é de qual tipo? Notem que o método getNome ele é um public string. Então, aqui significa que ele vai retornar um dado do tipo string, ok? E aí, para quem fez a chamada do método getNome, ele vai retornar o valor que está contido no atributo nome da classe, beleza? E para os outros métodos, aqui é a mesma coisa, retorna o sobrenome e retorna a idade. Então, gente, após nós alterarmos a visibilidade dos nossos atributos lá para private, não vai ser mais possível fazer o acesso direto aos atributos da classe. E aí, para isso, nós vamos usar agora esses métodos get e set. Então, percebam aqui o tracejado vermelho. O compilador ele exibe a falha ao tentar acessar os atributos da classe diretamente. Então, quando nós utilizamos o ponto, P1 ponto, significa que ele está tentando fazer um acesso na classe, tá? E como nós estamos fora da classe, ele não permite fazer o acesso direto aos atributos dessa classe. Beleza, gente? Então, agora nós finalizamos essa parte teórica, tá? E vamos entrar na terceira parte com uma parte prática. Então, nós estaremos fazendo esse mesmo exemplo aqui da classe pessoa, tá? De forma prática, para a gente colocar esses conceitos aí no código e ir complementando aí com algumas questões aí que não ficaram tão claras na parte teórica, podemos dizer assim. Beleza, gente? Então, até a parte prática e bons estudos aí para todo mundo. Valeu!